tranquilidade chegando no corpo. A gente vai deixar o ar correr livremente. E enquanto isso, vai percebendo o elemento terra dentro de você. O elemento terra faz a gente entrar em contato com a nossa segurança, com a nossa estabilidade. E essa segurança, essa estabilidade é um centramento que acontece quando a gente acessa o nosso próprio chão. E esse chão não depende de nada concreto, material, não depende de outras pessoas, não depende de uma estrutura de passado, nem de algo que vai acontecer ainda. Mas esse chão existe aqui e agora. E por mais que eu tente, às vezes, trazer uma percepção consciente, racional do que é essa segurança, essa estrutura, esse centramento, essa estabilidade, isso fala de uma energia que já existe em mim. Eu posso acessar isso a partir de, sim, coisas materiais, objetos, por exemplo, se eu pego uma pedrinha, né, um cristal, ou eu realmente toco, né, na terra, mexo num vasinho de planta, ou piso no chão ali descalça, eu posso começar a ter uma, uma sensação do que é essa energia, mas isso é só como um espelho que reflete a energia que já existe dentro de mim. E sabendo disso, eu não preciso saber como, eu não preciso dizer, ah, eu sei, mas eu posso me permitir saber que existe isso dentro de mim. E quanto mais eu puder realmente estar presente e percebendo esse lugar dentro de mim que acessa esse silêncio, como se eu estivesse dentro de um furacão, eu estou ali no meio, nesse lugar livre, ao invés de estar rodando junto com todas as outras coisas que se movimentam nesse furacão. Então, acessar esse lugar é possível. E o como fazer é estar aqui, agora, e não em qualquer outro lugar onde a minha mente me leve, onde ela me arraste. E esse silêncio independe dos pensamentos que eu tenho. Porque talvez eu possa estar pensando em muitas coisas agora, mas existe esse lugar no centro do furacão onde eu não me deixo ser levada por esses pensamentos, eu observo esses pensamentos. E percebo que um pensamento vai dando criação para outro, que cria o outro, que cria o outro, que cria o outro. Daqui a pouco, cada pensamento é como se fosse um passo que me leva para longe de quem eu sou.
Mas, na verdade, não existe esse quem eu sou. Na verdade, existe esse espaço amplo e livre, onde tudo pode ser criado e eu posso perceber cada uma dessas coisas sendo criadas. Não é um processo racional. Então, nesse momento, a gente se conecta com essa energia dentro de mim, de cada uma de nós. E se você quiser, você pode, por exemplo, prestar atenção, como eu disse, como se fosse um espelho. Observar a manifestação do elemento terra fora de mim, sabendo que existe essa interconexão, e o que eu acho que é fora, na verdade, também é dentro. Então, eu posso começar a ter essa intenção de perceber os meus ossos, os ossos dos meus pés, cada um dos ossinhos que compõem os meus pés, os dedos todos, o calcanhar, o tornozelo, e vou sentindo esses ossos das pernas, dos joelhos, do quadril, a coluna, né, desde ali do cóccix, do início da coluna, subindo por todas as costelas, todas as vértebras, chegando ali na omoplata, na clavícula, nos ombros, nos braços, cotovelos, descendo até as mãos, todos os dedos, percebendo essa estabilidade. Voltando e subindo para o restinho da coluna até a parte que liga a minha coluna com o meu crânio, todos os ossos do meu rosto, percebendo essa segurança que eu tenho nessa posição que eu estou agora, que o meu corpo está agora. E pode ser que eu comece a perceber também a segurança, a estabilidade em relação a esse lugar onde eu estou agora. O sofá, a cama, a cadeira, essa estrutura que me recebe. O chão que eu estou pisando, as paredes à minha volta, tudo isso que eu olho como objeto, como coisas materiais e concretas, dependem da minha energia, do meu olhar, do brilho dos meus olhos, que dão significado para cada uma dessas coisas. Por exemplo, esse lugar onde você está agora, que seja uma cadeira, que seja uma cama, que seja um sofá,
não importa, uma poltrona, ela existe aí porque você imbuiu de significado. É o seu olhar que dá vida. Talvez em algum momento você não tenha mais essa cadeira perto de você, né? Ou você pode doar, ou pode, sei lá, quebrar, você jogar fora, ou você mudar desse lugar onde você está e essa cadeira, esse sofá ficarem. De repente, esse objeto já não tem mais vida, não tem mais todo o significado que você deu da minha cadeira, o meu sofá, a minha cama. Então, até isso que é uma forma que você vê como um objeto, é energia, porque é a energia que você coloca nela. Então, agora a gente vai ficar um minutinho só, observando, contemplando, presenciando tudo isso, sem pensar muito em tudo que isso significa, sem racionalizar, mas observando como isso chega em você. Se você preferir, você pode observar a sua respiração, sentindo o ar entrando pelo seu nariz, esfriando, né, a pontinha do nariz ali, aquele ar geladinho, e expirando, soltando o ar também pelo nariz, já um ar um pouco mais quente, e vai percebendo isso, só prestando atenção nisso. E aí a gente vai voltando, integrando toda essa observação. E pode fazer algumas respirações profundas, se você quiser, pode ir movimentando um pouco as suas mãos, o próprio corpo, e abrindo os olhos. Tudo bem? Oi, Márcia, oi, Yuli. Gente, alguém quer falar alguma coisa para a gente começar? Tá. Então, a gente está começando o capítulo 5, página 85. Estar plenamente atento ao que é. Você não pode parar as ondas, mas pode aprender a surfar. John Kabat-Zinn, Wherever you go, there you are. O terceiro ingrediente-chave da autocompaixão é a atenção plena. Essa atenção se refere a uma visão clara e sem julgamento, que aceita o que está ocorrendo no momento presente. Em outras palavras, trata-se de um enfrentamento da realidade.
A ideia é que precisamos ver as coisas tal como são, nem mais nem menos, a fim de responder à situação daquele momento da forma mais compassiva e, portanto, mais eficaz. Parar para observar momentos de sofrimento. Para nos darmos compaixão, primeiro temos que reconhecer nossos sofrimentos. Não pode, não se pode curar o que não se pode sentir. Como mencionado anteriormente, muitas vezes não conseguimos reconhecer os sentimentos de culpa, os defeitos, a tristeza, a solidão, etc., como sofrimentos que podem ser respondidos com compaixão. Quando você se olha no espelho e se acha muito baixo ou com um nariz muito grande, imediatamente diz a si mesmo que esse sentimento de inadequação é doloroso e merecedor de um cuidado gentil e carinhoso. Quando seu chefe o chama para a sala dele e diz que o seu desempenho no trabalho está abaixo da média da equipe, o seu primeiro instinto é de se confortar por estar passando por uma experiência tão difícil? Provavelmente não. Certamente dói quando não atingimos nossos ideais, mas a nossa mente tende a se concentrar no próprio fracasso e não na dor causada pela falha. Essa é a diferença fundamental. Quando identificamos em nós mesmos algo de que não gostamos, nossa atenção tende a se tornar completamente absorvida por essa falha. Nesse momento, não temos a perspectiva necessária para reconhecer o sofrimento causado pelos nossos sentimentos de imperfeição e muito menos para tratar essas falhas com compaixão. Então, me pego mais na falha em si, né, do que no que eu estou sentindo. E não ignoramos apenas a dor da inadequação pessoal. Somos surpreendentemente agressivos conosco quando as circunstâncias gerais de nossa vida dão errado, mesmo que não seja por nossa culpa. Suponhamos que sua mãe fique gravemente doente ou alguém bata no seu carro. A maioria das pessoas, mesmo não se culpando pela circunstância do momento, liga imediatamente o modo resolução de problemas em situações como essas. Estamos propensos a gastar uma enorme quantidade de tempo e energia lidando com a crise, fazendo consultas médicas, ligando para as companhias de seguros e assim por diante. Apesar de tudo isso ser extremamente necessário, também é importante reconhecer que experiências assim nos consomem emocionalmente. Precisamos parar, tomar fôlego e reconhecer que estamos num momento difícil. Mais ainda, é fundamental entender que a nossa dor é merecedora de cuidado gentil e carinhoso. Caso contrário, nosso sofrimento segue sem assistência e o estresse e a preocupação só crescem. Corremos o risco de ficarmos esgotados, exaustos e devastados, porque estamos gastando toda a nossa energia tentando corrigir problemas externos sem nos tratarmos internamente. O hábito de ignorar a dor, rapidinho aqui, né? Isso daqui que ela fala, né? Ficarmos esgotados, exaustos, devastados, porque estamos gastando toda a nossa energia para corrigir o problema sem nos tratar. É como se você tivesse falando assim, nossa, eu estou aqui em São Paulo, eu preciso ir para Alagoas. Então, eu tenho esse objetivo, eu tenho que resolver isso, eu tenho que ir para Alagoas. Ao invés de eu pensar assim, bom, pera, a gasolina do meu carro está acabando, não dá para ir até lá e voltar sem encher o tanque, sei lá, quantas vezes. Então, eu preciso parar um pouco para encher esse tanque. Não, eu falo assim, não, eu preciso resolver, eu não posso parar. E aí, vai ter uma hora que, invariavelmente, eu vou parar, porque eu gastei toda a minha gasolina e não enchi de volta o tanque. O problema é, às vezes, a gente vai começar a achar que o problema é o carro, né? Não, é o carro que não está funcionando, sabe? Não foi a gasolina que eu deixei de colocar.
é o carro que é o problema. A gente costuma fazer isso com o corpo, né? Aqui a gasolina, ela está falando dessas emoções, né? Perceber os sentimentos, que tem tudo a ver com o corpo. Eu gravei um vídeo, vai sair, do Minuto, né? Falando de interocepção. Sabe aquelas pessoas assim, que estão com fome, começa a ficar com super mau humor e não percebe que é da fome? É mais ou menos isso, sabe? Você acha que o problema é a emoção, o humor, o sentimento, e é uma questão física, que você não está dando atenção. Por quê? Porque você não parou para comer. Por que você não parou para comer? Porque você não quer parar, você quer terminar de fazer alguma coisa que você está fazendo, ou você não pensou, pera, deixa eu parar um pouquinho, comer, depois eu termino, né? Então, nossa, eu vou fazer tal coisa, deixa eu já comer antes, porque se eu deixar para comer depois, eu vou ficar mal, né? Sei lá, alguma coisa assim. Continuar aqui, tá? O hábito de ignorar a dor não é surpreendente, uma vez que somos fisiologicamente programados para evitá-la. A dor sinaliza que algo está errado, provocando a resposta de luta ou de fuga. É como se o corpo gritasse em aviso: problema, fuja, perigo. Imagine se não houvesse um mecanismo capaz de sinalizar algo tão básico como: dedo preso na porta do carro, abra a porta e tire o dedo imediatamente. Por causa da nossa tendência inata a nos afastarmos do sofrimento, pode ser extremamente difícil encararmos e acolhermos a nossa dor tal como ela é. É por isso que tantas pessoas se fecham para as suas emoções. É a coisa mais natural a se fazer. Jacob era uma dessas pessoas fechadas. Evitava o conflito e rapidamente apaziguava qualquer um que mostrasse o menor sinal de ter ficado chateado. Simplesmente não queria lidar com intensidades emocionais. Era um bom homem, mas não estava disposto a enfrentar a dor de seu passado. Sua mãe era uma atriz de televisão bem reconhecida e levou muito a sério a sua carreira. Porém, muitas vezes deixava o filho nas mãos de babás enquanto trabalhava nas gravações. Em seu inconsciente, Jacob se ressentia profundamente de todo o tempo que sua mãe passou longe dele, priorizando a carreira. Entretanto, ele não permitia que seus sentimentos de raiva aflorassem, porque tinha medo de começar a odiar a sua mãe, destruindo os sentimentos de amor e conexão que nutria por ela. Então, basicamente, ele suprimiu a sua raiva. Alguns anos atrás, Jacob entrou em depressão e começou a terapia. Seu terapeuta o ajudou a perceber que sua doença resultava em parte dos poços profundos de raiva que armazenava e o esforço que fazia para reprimir esse sentimento. Era preciso entrar em contato com as suas verdadeiras emoções. Contudo, quando Jacob finalmente enfrentou sua ira, em vez de trancá-la em sua consciência, a raiva tomou conta dele e ganhou a potência e a ameaça de um rifle certeiro. Jacob mergulhou na sua fúria com tanta força que ficava extremamente irritado quando pensava na forma horrível, entre aspas, que sua mãe o havia tratado. Começou a vê-la como o monstro narcisista de Norma Desmond, em Crepúsculo dos Deuses. Em suma, ficou histérico e não consciente. Infelizmente, é comum que aconteça o extremo oposto do balanço do pêndulo quando as pessoas começam a trabalhar as emoções difíceis. Eu acho até que é bem por isso que as pessoas não olham para si, porque elas têm medo do que elas vão encontrar. A questão aqui é que, isso que eu acho meio estranho, aqui. Se a pessoa está fazendo terapia, né, o que a gente espera é que, de alguma forma, esse terapeuta, né, falando como terapeuta, tenha
ferramentas, maneiras, meios hábeis para fazer com que essa pessoa entre em contato com essa raiva de uma forma equilibrada, vamos dizer, um pouco mais harmoniosa, mesmo que seja difícil, mesmo que vá doer. As pessoas precisa, ela não está sozinha, ela precisa desse apoio, né? Que a gente estava conversando esses dias. O terapeuta, ele é mais um acompanhante, sabe? Porque não adianta nada a pessoa chegar, né, o terapeuta chegar e falar assim, ah, não, olha, faz isso, que isso daqui vai dar certo. Não é assim que funciona. Se o outro não fizer, se aquilo não vier de dentro dele, não vai funcionar. Não existe isso, né? Ninguém cura ninguém, ninguém salva ninguém. É mesmo esse acompanhamento, né? Então, você percebe, a pessoa está passando por isso, então eu vou dar para ela dentro do que eu sei, dentro do que eu me proponho, não tem ferramentas, né? Mas é isso, meios hábeis, né? Formas dela lidar com aquilo de um jeito mais harmonioso possível, né? Mas. Então, é só essa parte que eu acho meio estranha, assim, tipo, ela não fecha a coisa, né? Tipo assim, o cara ficou ruim e é isso, né? Mas tá bom. Vou continuar, tá? Se vocês sabem, né? Não preciso nem falar que quando vocês quiserem é só abrir o microfone, tá? Fugindo de sentimentos dolorosos. A supressão e a decorrente explosão de nossas emoções é algo que a maioria de nós já experimentou. Eu gosto de chamar esse processo de superidentificação. Nosso self se mistura de tal forma com as nossas reações emocionais que a realidade é consumida por elas. Não há espaço mental de sobra para dizer, puxa, eu estou um pouco atordoado, talvez haja outra maneira diferente de enxergar essa situação. Em vez de recuarmos e observarmos objetivamente o que está acontecendo, ficamos perdidos. O que pensamos e sentimos parece ser uma percepção direta da realidade, e esquecemos que estamos colocando uma visão pessoal nas coisas. Nossa, eu mandei. Acho que todos vocês estão no clube, né? Eu mandei as cartas, né, hoje, porque é lua nova, e fala bastante sobre isso, sabe? Uma das cartas, agora eu não lembro, fala disso, né, da gente olhar sempre. Tudo tem relação comigo, né? O outro fez isso comigo. Você nem sabe, às vezes ele não tem nada a ver com você, né? Mais ou menos isso. Lembro-me de uma vez que minha mãe e minha sogra vieram de fora da cidade para nos visitar e pegaram o meu carro emprestado para levar o meu filho, Rowan, a um passeio. Eu tenho um Toyota prata híbrido sem chave, o que significa que você tem que segurar o controle perto do carro para abrir a porta. Não há botão para pressionar e lugar para inserir a chave. Essa nova tecnologia não parecia confiável para minha mãe e minha sogra e as deixou um pouco nervosas. Depois do passeio, elas voltaram ao estacionamento onde estava o carro e tentaram segurar o controle ao lado da porta do carro. Obviamente não funcionou. Não entendi, não era isso mesmo que tinha que fazer? Segurar o controle perto da porta do carro. Poxa, peraí. Depois do passeio, elas voltaram ao estacionamento onde estava o carro e tentaram segurar o controle ao lado da porta do carro. Tá bom. Obviamente não funcionou. Minha mãe tentou mais algumas vezes e nada aconteceu. Olha só, não se pode contar com esses truques ultramodernos. Ambas ficaram muito chateadas. Estavam a 1 hora de distância de casa, encalhadas, com uma criança confusa. E tudo isso, e tudo por causa de alguma tecnologia moderna maldita. O que podiam fazer? Decidiram ligar para a concessionária local da Toyota e o atendente lhes disse para chamarem um chaveiro. Quando a ajuda estava a caminho, elas viram o segurança do estacionamento.
Talvez ele pudesse ajudar nesse meio tempo. Senhor, nós estamos trancados do lado de fora do Toyota híbrido da minha filha, que tem essa chave estranha. O senhor já usou um desses antes? O homem olhou para a chave e em seguida para o carro. Senhoras, vocês disseram que era um Toyota? Esse carro não é um híbrido, sequer é um Toyota. Meu carro estava, na verdade, 3 vagas à frente. Elas estavam tão perdidas que nem pensaram em tomar uma atitude mais sensata, verificar se estavam tentando entrar no carro certo. Nas palavras imortais de Charlie Chaplin, a vida é uma tragédia quando é vista num close, mas uma comédia quando é vista de longe. Olha, eu não tinha entendido não isso já, peraí. Há outra razão para eu chamar esse processo de superidentificação. As reações extremas, ou talvez mais precisamente exageradas, são especialmente comuns quando o self está envolvido. As emoções ficam à flor da pele se tenho medo de enfrentar o julgamento alheio. Digamos que eu precise fazer um discurso público e esteja nervosa. Os sentimentos que surgem quando penso no discurso tendem a distorcer bastante a realidade. Em vez de simplesmente perceber que estou nervosa, crio cenários elaborados de rejeição em minha mente. Pessoas rindo de mim, atirando vegetais podres em minha direção e assim por diante. Esse tipo de reação emocional é ocasionado pela tentativa de evitar a visão do fracasso ou do que é aparentemente ruim. Quando o nosso autoconceito está ameaçado, as coisas emergem muito rapidamente. Há algum tempo, pensei que tinha perdido um importante comprovante de pagamento de imposto que me foi enviado pelo governo. Eu o havia solicitado meses antes e tinha acabado de recebê-lo pelo correio. O prazo para a apresentação do documento foi se aproximando muito rápido e eu precisava enviá-lo ao meu contador, mas não encontrava o papel em lugar nenhum. Procurei em toda parte, mas não tive sucesso. Fiquei em pânico e fui torturada pela ansiedade. Que catástrofe! Estou numa grande encrenca. Em outras palavras, fiquei irritada e perturbada por tê-lo perdido. Por trás da minha reação estava o medo de eu ser apenas um desastre. A minha falta de habilidade de organização, a correspondência se acumula na mesa da minha cozinha, como folhas no chão de outono, tinha voltado a me assombrar. Felizmente, reconheci o que estava acontecendo e fui capaz de tomar ciência das minhas reações. Sim, eu estava me sentindo ansiosa por ter pedido o comprovante, mas isso era realmente tão ruim? Eu podia pedir outra cópia para o governo, ou o que, apesar de ser um aborrecimento, não seria o fim do mundo. Eu até consegui me lembrar de ter compaixão pela minha ansiedade. Reconheci que a minha vida estava muito atribulada, e dentro dessas circunstâncias, eu até que estava bem organizada. Parei para me confortar nessa situação dolorosa, lembrando que essas coisas acontecem. Algumas horas depois, Rupert chegou em casa com um olhar tímido. Disse-me que, acidentalmente, tinha usado o verso do envelope oficial para uma lista de compras. No fim das contas, o papel não fora realmente perdido. Em vez de criticar meu marido, o que eu provavelmente teria feito se ainda estivesse lutando com o auto-julgamento de incompetência, eu ri da situação toda. Quantas vezes fazemos tempestade num copo d'água? Quantas vezes criamos a ilusão de que as coisas são piores do que realmente são? Se pudermos aplicar a atenção plena nos nossos medos e ansiedades, em vez de superidentificá-los, podemos nos salvar de muita dor injustificada. No início do século XVII, o filósofo francês
Montaigne, não sei o nome, disse uma vez: minha vida foi preenchida por infortúnios terríveis, a maioria dos quais nunca aconteceu. A atenção plena nos traz de volta ao momento presente e fornece o tipo de consciência equilibrada que forma a base da autocompaixão. Como uma piscina límpida e sem ondulações, a atenção plena espelha perfeitamente o que está ocorrendo sem distorção. Em vez de nos perdermos na nossa própria novela pessoal, a atenção nos permite ver a nossa situação de uma perspectiva mais ampla, ajudando a garantir que não soframos desnecessariamente. Vocês conseguem ouvir isso e ter lembranças de situações que aconteceram, assim, sabe? Onde você fala, nossa, achei que tipo, tá tudo perdido. Quando eu fui ver, era um negócio nada a ver. Tipo, sofri à toa, né? Ou então, poderia ter, não precisava ter, assim, foi alguma coisa importante, mas não precisava ter sido, eu não precisava ter, sabe, ficar tão mal, assim. Vocês conseguem trazer à mente? Então, o que eu vejo daqui que me chama a atenção é isso, tomar consciência das minhas reações. O que está acontecendo pode ser que tenha uma reação exagerada, como ela fala aqui, mas às vezes nem é uma reação exagerada, é só uma reação. E reação é algo automático. Acontece alguma coisa e eu reajo, eu estou agindo de acordo com algo que aconteceu primeiro. E aí, esse automático é que é importante a gente sair desse automático, porque é importante também a gente ter essa capacidade de não ter que ficar pensando em tudo que a gente vai fazer, né? O nosso cérebro tem essa visão de economia de energia, na verdade. Se eu já sei que aquilo é daquele jeito, eu não preciso ficar racionalizando e pensando e interpretando. Aquilo é daquele jeito. Então, eu paro de gastar energia tentando compreender isso e vou fazer outras coisas. Lembra? O cérebro é o órgão que consome mais energia no corpo, né? Acho que é um quinto, 25% da energia vai para o cérebro, uma coisa assim. Então, é um desenvolvimento nosso, né, como espécie. E aí a gente acaba fazendo isso, a gente coloca as coisas em caixinhas. Quando tem algo que acontece lá fora, pode ser um tipo de um start, né, de um gatilho, para eu agir, que, tipo assim, se é A, então eu ajo B para ter um resultado C. Simples. O problema é quando o resultado acaba sendo meio difícil, por causa de uma reação, por causa de uma interpretação que eu fiz que talvez seja não seja do que está efetivamente acontecendo naquele momento. Eu penso sempre, né, também no comunicação não violenta, que é a primeira coisa que se fala, assim, você precisa olhar para o que realmente está acontecendo. Tipo, ele fez isso e me deixou magoada. Calma. Descreve a situação, sem as emoções especificamente, né? Para você ver efetivamente de uma perspectiva um pouco maior o que realmente está acontecendo, né? E aí é muito interessante quando a gente tem essa intenção de observar as nossas reações. Então, quando, por exemplo, toda vez que a minha filha tem essa atitude, eu sempre reajo dessa forma.
Então, eu vou começar a prestar atenção quando ela faz isso, como é a minha reação. Então, como eu falei, né? Eu já falei uma vez, estou reagindo, ok. Como que está a minha respiração? Como que está o meu corpo nesse momento? A minha coluna, por exemplo, né? Em que lugar que eu estou? E aí tem um negócio legal também do CB, que fala sobre, eu sempre esqueço o nome, tipo assim, né? Você tá acontecendo alguma coisa, você tem uma emoção difícil ali, né? Você tem uma reação e uma emoção difícil. Tem que pensar também no que estava acontecendo antes do primeiro fato. Acontece algo, eu tenho uma reação e aí vem uma emoção difícil. Mas antes desse fato, como eu estava? Porque talvez, se eu estiver já no momento meio conturbado, a minha reação vai ser uma. Se aquilo acontecer e antes eu já estava super tranquila, vamos dizer, estava tudo bem, a minha reação vai ser outra. Então, também tem esse ponto, né? Então, a atenção plena, ela é boa também para quando está tudo bem, né? Vou continuar, então, tá? Vocês estão muito quieta hoje. A consciência da consciência. A atenção plena faz com que percebamos a nossa dor sem a exagerarmos. Implica observar o que está acontecendo em nosso campo da consciência exatamente como é, bem aqui e agora. Que é o chão do silêncio, né? A Márcia Barra que fala sobre isso, o chão do silêncio. É esse exercício que a gente fez no início do elemento terra. Aqui agora, o que está acontecendo aqui agora, é aqui que está a sua segurança. Lembro-me muito claramente da primeira vez que experimentei a atenção. Eu tinha cerca de 12 anos de idade, estava sozinha em casa depois da escola. A minha mãe tinha o livro do Ram Dass, Be Here Now, Esteja Aqui Agora, não publicado no Brasil. Tem esse Be Here Now, eu acho que tem um documentário do Ram Dass, na Netflix, talvez. Embora o livro estivesse lá há vários meses, um dia, por alguma razão, eu realmente pensei sobre o que as palavras significavam. Esteja aqui agora. Eu estou aqui agora. Atravessei a sala de estar. Ainda aqui, ainda agora. Entrei na cozinha. Ainda aqui, ainda agora. Onde mais eu poderia estar se não aqui? Quando mais poderia ser se não agora? E aí me ocorreu. Há apenas o aqui e o agora. Não importa aonde vamos ou o que fazemos, estamos aqui e agora. Eu me senti muito entusiasmada e corri ao redor da casa rindo com espanto. Aqui, agora, aqui, agora, aqui, agora. Ganhei uma visão sobre uma das verdades mais fundamentais da vida. A consciência só existe no aqui e no agora. Tipo, uma epifania dela, né? Por que isso é importante? Porque nos permite perceber que os pensamentos sobre o passado e o futuro são apenas pensamentos. O passado não existe, exceto em nossas memórias, e o futuro não existe, exceto em nossa imaginação. Portanto, em vez de ficarmos perdidos em nossa linha de pensamento, podemos dar um passo atrás e dizer: ah, isso é o que eu estou pensando, sentindo e experimentando exatamente agora. Podemos despertar para a realidade no momento presente. A atenção plena, às vezes, é vista como uma forma de metaconsciência, a consciência da consciência. Em vez de simplesmente sentir raiva, estou ciente
de que eu estou sentindo raiva agora. Em vez de apenas sentir a bolha do meu calcanhar, estou ciente de que eu sinto a bolha no meu calcanhar agora. Não estou apenas pensando no que vou dizer na reunião de amanhã. Estou ciente de que, nesse momento, eu estou pensando sobre o que vou dizer amanhã. Isso pode parecer uma distinção vaga, não substancial, mas faz toda a diferença em termos de nossa capacidade de responder com eficácia a situações difíceis. Quando podemos ver a nossa situação com clareza e objetividade, abrimos a porta para a sabedoria. Quando a nossa consciência diminui e se perde em nossos pensamentos e emoções, não conseguimos refletir sobre nossas reações e perguntar se elas estão ultrapassando fronteiras. Isso limita a nossa capacidade de agir com sabedoria. Isso daqui é aquele exemplo que eu falei para vocês da dor de cabeça que eu tive no mercado, né? Que eu estava com essa intenção mesmo de observar isso, e aí do nada começou a me dar dor de cabeça no meio do mercado, aquela dor de cabeça lá da enxaqueca com aura, e aí eu fiquei muito pé da vida. No primeiro minuto eu falei, olha, posso observar o que está acontecendo, cara, que é essa hora, né? Quando está acontecendo alguma coisa. E aí, tipo, mudou tudo, porque eu estava me nessa coisa que ela fala da metaconsciência, né? Eu estava percebendo que eu estava muito brava e só isso já fez, não é assim, não, eu estou muito brava, então eu vou me acalmar. Não, só isso já fez eu dar uma distanciada, não, dar uma aliviada, né? E aí tudo correu de uma forma totalmente diferente do que costumava acontecer. Ou seja, não adianta a gente só ler, tem que ter essa intenção de falar, deixa eu testar se isso funciona mesmo. Deixa eu ver como é que isso acontece, né? Deixa eu experimentar isso. A analogia do cinema é comumente usada entre aqueles que escrevem sobre a atenção plena. Quando você está perdido no enredo de um filme, num suspense, por exemplo, às vezes, de repente, lembra que está no cinema. Um momento antes, quando pensava que o vilão podia jogar a heroína pela janela, você estava segurando os braços da cadeira com medo. Então, alguém sentado ao seu lado espirrou e você percebeu que não há realmente qualquer perigo, é apenas um filme. Em vez de ser totalmente consumida pelo enredo, sua consciência se amplia e você reconhece o que está realmente acontecendo no momento presente. Você está apenas observando pixels de luz dançando na forma de uma cena. Então, você solta os braços da cadeira, o seu batimento cardíaco volta ao normal e você se permite mergulhar na história mais uma vez. A atenção plena funciona de maneira muito semelhante. Quando você se concentra no fato de que está tendo certos pensamentos e sentimentos, não está mais perdido no enredo da história. Pode acordar e olhar ao seu redor, tendo uma perspectiva externa sobre a sua experiência. Pode direcionar sua consciência sobre si, como se estivesse olhando um reflexo na piscina e vendo uma imagem de si mesmo olhando o seu reflexo na piscina. Experimente. Você leu as palavras nesta página sem perceber que estava lendo, mas agora pode ler essa frase com a consciência do ato de leitura. Se estiver sentado, provavelmente não notou as sensações nos seus pés quando eles tocam o chão. Agora, se concentre no fato de que seus pés sentem alguma coisa. Não ficam apenas com formigamento, ou quentes, frios, apertados, etc. Agora você está ciente de que seus pés têm sensações. Essa é a plena consciência. Felizmente, Jacob, enfim, aprendeu como manter na mente a raiva estimulada pela carreira de... Peraí, voltando.
Que agora ela está voltando lá para o Jacob, eu quero saber como que vai acabar isso. Felizmente, ufa, que bom. O Jacob, enfim, aprendeu como manter na mente a raiva estimulada pela carreira de atriz de sua mãe, mas não foi um processo tão simples quanto parece. Seu terapeuta o ensinou a sentir-se pleno, experimentando a dor e o ressentimento que abrigava em relação à sua mãe, por todos esses anos, sem precisar acreditar que a narrativa da história que contava a si mesmo fosse real e verdadeira. A raiva era verdade, mas a consciência suave e sem julgamentos, capaz de conter sua raiva, o ajudou a perceber que o amor profundo de sua mãe também era verdadeiro. Eu adoro isso, né? Porque não é ou um ou outro, né? É tudo. Sim, ela amava sua carreira e se dedicou ao trabalho, o que talvez tenha acarretado falhas. Mas seu comprometimento profissional visava, em parte, alcançar os recursos financeiros necessários para dar ao filho vantagens na vida. Portanto, Jacob aprendeu a se acalmar e a se equilibrar na atenção plena antes de enfrentar sua mãe com acusações iradas. Ele então teve uma conversa franca e gentil com sua mãe sobre as dificuldades de sua infância, o que realmente acabou aproximando-os. Se Jacob não tivesse escolhido o caminho da atenção plena, poderia ter aberto uma fenda destrutiva em seu relacionamento com a mãe, uma ferida que levaria anos para cicatrizar. Eu acho que eu vou ler mais um pouquinho, porque aí ela vem aqui com exercícios 1. Aí a gente para nesse exercício 1 para o próximo, pode ser? Então, é interessante observar, né, as histórias que a gente conta. E é aquela coisa da base da mente que eu estava falando também nas cartas hoje. Às vezes, só de mudar a base da mente, ou seja, dei um passo para um lado, eu já estou vendo outra coisa. Aí eu vejo que o que eu estava vendo não era bem assim. Então, era, mas não era só isso, né? Brilhando a luz da consciência. A chave para a compreensão da atenção plena reside na própria consciência distintiva dos conteúdos da consciência. Todos os tipos de coisas diferentes surgem no quadro das nossas sensações físicas, percepções visuais, sons, cheiros, gostos, emoções, pensamentos. São 5 escândalos. Esses são todos os conteúdos, coisas que vêm e vão. E o conteúdo da consciência está sempre mudando. Mesmo quando fica perfeitamente imóvel, a respiração sobe e desce, o nosso coração bate, os nossos olhos piscam, sons surgem e desaparecem. Se o conteúdo da consciência não se alterasse, estaríamos mortos. A vida, por definição, implica em transformação e mudança. Mas a gente quer aquilo que é, né? Nossa, estável. Nossa, isso aqui é uma coisa que eu coloquei na caixa e isso não vai mudar nunca, né? Eu, inclusive, né? Ih, peraí, que coisa errada aqui, peraí. Entretanto, é mesmo a consciência que detém todos esses fenômenos? É a luz da consciência que ilumina a visão, os sons, as sensações e os pensamentos? A consciência não muda. É a única coisa em nossa experiência de vigília que permanece imóvel e constante, o alicerce sereno no qual repousa a nossa experiência em constante mudança. Lembra o negócio da lousa? Que quando eu ouvi, tipo, ficou na minha cabeça, né?
é a lousa, essa consciência que ela está falando aqui, que não muda, é a lousa. Eu posso ir lá, escrever um monte de coisa, apagar, rabiscar, voltar, reescrever. O que não muda é a lousa está ali sempre, livre, ampla, né? Recebendo tudo que está sendo escrito. Mesma coisa do papel, né? Você só consegue ver que está escrito alguma coisa porque existe um papel que está em branco. As experiências variam continuamente, mas a consciência que as ilumina não. Imagine um cardeal vermelho voando num céu azul claro. O pássaro representa um pensamento particular ou uma emoção que estamos experimentando. E o céu representa a atenção plena que detém o pensamento ou a emoção. A ave pode começar a dar voltas loucas, dar um mergulho de nariz, pousar no galho de alguma árvore, ou o que quer que seja, mas o céu ainda está lá, imperturbável. Quando nos identificamos com o céu e não com o pássaro, em outras palavras, quando a nossa atenção repousa na consciência em si e não em pensamentos ou emoções particulares, podemos nos manter calmos e centrados. Isso é importante porque, quando temos atenção plena, encontramos o nosso lugar de descanso, o nosso banco, como às vezes é chamado. É o nosso chão, né? Em vez de ter o nosso self preso e levado pelo conteúdo da consciência, ele permanece centrado na consciência. Podemos perceber o que está acontecendo, um pensamento raivoso, um medo, uma sensação latejante nas têmporas, sem cair na armadilha de pensar que somos definidos por essa raiva, esse medo ou essa dor. Não podemos ser definidos por aquilo que estamos pensando e sentindo quando nossa consciência está ciente do que estamos pensando e sentindo. Afinal, quem é esse ser consciente dos meus pensamentos e sentimentos, se não eu? Aí é o exercício 1. A prática da percepção. Uma importante ferramenta utilizada para desenvolver a atenção plena é a prática de percepção. A ideia é fazer uma percepção mental suave sempre que um determinado pensamento, emoção ou sensação surge. Isso nos ajuda a nos tornarmos mais conscientes do que estamos enfrentando. Se eu notar que sinto raiva, por exemplo, torno-me consciente de que estou com raiva. Se eu notar que minhas costas estão desconfortáveis da forma como estou sentada à mesa, torno-me consciente do meu desconforto. Isso, então, me permite responder com sabedoria às minhas circunstâncias atuais. Talvez eu devesse respirar profundamente algumas vezes para me acalmar, ou devesse me esticar para aliviar a dor nas costas. A prática da percepção pode ser usada em qualquer situação e ajuda a gerar atenção plena na vida diária. Para esse exercício, encontre uma posição relaxada e sente-se por cerca de 10 ou 20 minutos. Sinta-se confortável. Feche os olhos e simplesmente observe quaisquer pensamentos, emoções, cheiros, sons ou outras sensações físicas que surgem em sua consciência. Por exemplo, respirar, som de crianças brincando, coceira no pé esquerdo, perguntar o que vestir para a festa, insegurança, emoção, avião voando, e assim por diante. Toda vez que se tornar ciente de uma nova experiência, reconheça-a como uma percepção mental tranquila. Em seguida, deixe que sua atenção se dedique à próxima experiência pela qual foi atraída. Às vezes, você vai se sentir perdido em seus pensamentos.
vai perceber que nos últimos 5 minutos esteve pensando sobre o seu almoço e se esqueceu inteiramente da sua prática de percepção. Não se preocupe. Isso é, assim que perceber essa tendência, acolha a experiência de estar perdido no pensamento e volte sua atenção para a sua prática de percepção. Podemos treinar nosso cérebro para prestar mais atenção e se tornar mais consciente do que está acontecendo conosco a cada momento. Essa habilidade oferece uma grande recompensa, permitindo-nos ser mais plenamente envolvidos no presente e também fornecendo a perspectiva mental necessária para lidar com situações desafiadoras de forma eficaz. Então, é a meditação, né? Que é a meditação mesmo, né? Que é chamada também de shamatha. E aí, o importante aqui, como ela fala, não é que você não vai pensar, você não pode pensar. A chave aqui é que todas as vezes que você perceber que você estava pensando, tipo, como ela falou, nossa, putz, estou aqui há 5 minutos pensando num negócio nada a ver. É isso. É quando você traz essa atenção de volta. Quem está trazendo essa atenção? Então, é isso que você acessa, que você busca acessar. Não é não pensar, né? E aí, tá da hora esse capítulo 5, hein? Eu tô gostando. Como vocês estão? O que vocês estão sentindo? Tem alguma coisa que chama mais atenção? Que vocês querem comentar? Alguma coisa mais fácil, mais difícil? Vocês estão muito quietos hoje. O que está acontecendo? Ó, eu vou falar o que eu vou fazer. Depois, durante a semana, eu vou ler essa parte toda de novo aqui, desde o do capítulo 5, e vou ver os insights que podem aparecer, porque eu percebo isso também, né? A gente tinha 2 grupos do jornada, né? Que o grupo de sexta-feira vai acabar também. E eu lia o jornada na segunda-feira, aí na sexta-feira, às vezes 2 semanas depois, eu li a mesma parte que eu tinha lido antes no segunda. Eu já via outras coisas. Parecia que a coisa ficava muito mais fácil, sabe? Então, vou fazer isso nesse capítulo para poder colocar em prática tudo isso que ela colocou, tudo isso que ela falou, perceber as coisas acontecendo no meu dia a dia, sabe? Porque a gente está falando do quê? De atenção. E a gente ficar pensando só pensando sobre a atenção, a coisa está acontecendo, a gente está perdendo a chance de realmente assimilar, né? Trazer mesmo para o dia a dia. E aí eu acho que ela fala depois aqui, né? Porque aí depois, no próximo encontro, responder é melhor do que reagir. Então, eu vou fazer isso, vou ler de novo para perceber no meu dia a dia. E eu acho que a gente fica por aqui. Deixa eu ver. Até aqui percebi o quanto eu ando pensando demais. Estou exausta. Pensa que o cérebro é o órgão que mais precisa de energia, é o que consome mais energia no corpo. E é real, a gente está gastando energia para pensar. Essa enxaqueca que eu falei, enxaqueca com aura, é isso. Você pensa tanto que você acaba com o estoque vamos dizer, de oxigênio, né? E aí contrai os vasos de tanto que pensa. Então, é isso, fica exausta mesmo.
E aí a atenção plena pode ajudar nisso também, né, gente? Então tá. Espero que vocês estejam bem. Se alguém quiser falar alguma coisa depois, no privado, sei lá, vocês sabem, né? Só mandar mensagem de conversa. Eu estou bem animada com esse capítulo e espero que vocês estejam também. E aí a gente vai se falando então durante a semana, tá bom? Então tá. Nem ouvi a voz de vocês hoje, quase. Só a Eline que me deu bom dia. Boa noite, a Cláudia. Tá bom. Tchau, gente. Então, beijos, boa semana para vocês. A gente vai se falando. Tchau, gente.